Meu nome é Jaqueline Seglin, eu sou atriz, produtora e uma das fundadoras do Boca de Baco. Meu nome é José Roberto Passini, sou ator, produtor e um dos fundadores do Boca de Baco. Meu nome é Nivaldo Lino, sou ator, produtor e um dos fundadores do grupo de teatro Boca de Baco. Meu nome é Reinaldo César Zanardi e eu sou ator do grupo de teatro Boca de Baco. Qual o nome do coletivo cultural? Boca de Baco. O que motivou a criação do coletivo? Nós éramos um pequeno grupo de trabalhadores bancários que buscavam novas formas de percepção da realidade e de como se colocar no mundo. E vimos no teatro uma alternativa. Era uma maneira da gente se expressar e se inserir na vida da cidade para além daquele trabalho dentro do banco. A gente sabia de experiências parecidas em outros lugares. E como aqui em Londrina existia um movimento teatral forte na época e tinha a referência do Festival de Teatro, o Filo, a gente resolveu ir por esse caminho e procurou envolver pessoas em torno do fazer teatral. Quando começou o coletivo cultural? Foi em 1990. Eu, o Luciano Bittencourt e o Luiz Tavares, bancários da Caixa na época, resolvemos promover uma oficina de teatro para envolver outras pessoas do banco e também estudantes da UEL. Para coordenar, nós convidamos o diretor André Lopes, que já tinha uma trajetória de teatro na cidade. Nós reunimos em torno de 50 pessoas nessa oficina e, no final, uma parte delas continuou com a gente. Depois de alguns encontros, criamos o Boca de Baco e o nosso primeiro trabalho, Amores de Moraes. Estreamos no palco em julho de 1990, com essa criação coletiva sobre a vida e a obra de Vinícius de Moraes. Qual a formação inicial? A primeira formação do Boca de Baco tinha 16 pessoas, a maioria de bancários e universitários. Mas também tinha outros trabalhadores e uma atriz, a Carmen Benedetti, que já fazia teatro em Londrina. Nessa época, além do Beto Passini e do Luciano Bittencourt, eu e a Jaqueline já fazíamos parte do grupo e permanecemos até hoje. Qual é a região geográfica de atuação? Já nos primeiros trabalhos, nós procuramos levar apresentações, oficinas, performances para fora dos teatros. A gente ia para bancos, sindicatos, escolas, universidades, bairros da periferia e distritos. Participava de eventos e, claro, também apresentava em teatros. Com isso, atuava em vários pontos da cidade. Nossos ensaios aconteciam na região central, no Sindicato dos Bancários, que era apoiador do trabalho do grupo. Mais tarde, o Boca atuou por um período na região norte. Nós ocupamos um espaço no Centro Cultural Maria Cecília e, além de ensaios e apresentações no local, a gente também promovia oficinas e outras atividades com moradores do bairro. Depois, voltamos a trabalhar no centro, fazendo nossos ensaios ainda em espaços parceiros. Até que em 2002, o Boca de Baco participou do processo de criação da Usina Cultural. Nossas últimas montagens foram todas desenvolvidas na usina, assim como as várias atividades que a gente realizou enquanto grupo fundador, gestor, residente do espaço. Mas o Boca de Baco também estendeu as suas atuações para outras partes do Brasil. Nós já fizemos oficinas aqui e em cidades da região. Participamos de mostras, de festivais pelo estado e levamos nossas apresentações a pelo menos 10 cidades do Paraná, além de outros 5 estados. A gente fez curtas temporadas em Curitiba, São Paulo e também apresentamos em várias cidades do interior paulista. Quais os segmentos culturais ou as linguagens artísticas em que o grupo atua? O Boca de Baco é um grupo de teatro que atua em conjunto com outras linguagens, como a literatura, em especial a dramaturgia e a música. Quem são os membros atuais? O núcleo do Boca de Baco é formado por Beto Passini, Jaqueline Seglin, Nivaldo Lino e eu, Reinaldo César Zanardi. Mas em todos os trabalhos,
o grupo convida outras pessoas a integrarem o coletivo. São diretores, dramaturgos, atores e não atores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, músicos, coreógrafos, produtores, designers e técnicos. Em sua maioria, trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura de Londrina, e também ex-integrantes do grupo. Quais são suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas? Bom, nessas 3 décadas, a gente vem buscando alinhar nosso trabalho estético e criativo a experimentações guiadas por diretores e dramaturgos convidados, e também pelas investigações dos atores. Numa primeira etapa, lá atrás, trabalhamos com conceitos básicos de formação de grupo, desenvolvendo uma rotina de preparação emocional, física e vocal, sempre baseados no trabalho do ator e em estudos teóricos, Stanislavski, Grotowski, Brecht, Barba, Boal e outros, né? Nossos primeiros trabalhos partiram de uma dramaturgia criada coletivamente. Num segundo momento da história do grupo, a gente passou a utilizar esses conceitos e técnicas para trabalhar textos de dramaturgos brasileiros, como o Plínio Marcos, que esteve em Londrina para acompanhar o nosso trabalho, Nelson Rodrigues, Timochenko Webb e outros. Nós também fizemos adaptações de autores estrangeiros, como o Fernando Arrabal, e retomamos nossa pesquisa de dramaturgia autoral. A partir dos anos 2000, o grupo buscou uma nova forma de investigação e desenvolvimento de uma prática mais direcionada aos estudos e pesquisas de dramaturgia e trabalho de ator. Então a gente convidou para a montagem de 10 anos do grupo o diretor Luiz Valcazaras, que vinha trabalhando uma metodologia baseada na oralidade do contador de histórias. A partir desse contato e da experiência do espetáculo Fã de Lis, o Boca de Baco criou em Londrina um braço do Núcleo de Investigação Teatral, o NITE, e da metodologia Contadores de Imagens, desenvolvida pelo Valcazaras. Nesse processo de instrumentalização do ator, a gente usa técnicas de meditação, exercícios teatrais e as imagens visualizadas para criar as narrativas. Então, a ideia é transformar o ator em um contador de imagens, que vivencia com o próprio corpo as experiências da criação. Durante quase todo o ano 2000, o Boca de Baco realizou um treinamento do NITE na Usina Cultural, com vários atores da cidade, integrantes do grupo e mais 10 selecionados. No ano seguinte, a gente teve um texto escrito com base nesse processo pelo jornalista e dramaturgo Marcos Losnak, que resultou no espetáculo Balada de um Poema. Outra referência do nosso trabalho foi o diretor mineiro Marcelo Bones, do Teatro Andante de Belo Horizonte. A gente o convidou para dirigir a nossa montagem a partir de um texto criado na pesquisa do grupo em dramaturgia colaborativa, desenvolvida pelo jornalista Francelino França. Era mais uma etapa da investigação da nossa linguagem cênica, aliando a pesquisa realizada até então com as referências estéticas e criativas do Bones. O resultado foi o espetáculo Último Inverno. A partir desses novos trabalhos, o grupo realizou várias oficinas de formação e interagiu com outras linguagens, coletivos, artistas e dramaturgos aqui da cidade. Mais tarde, nós voltamos à encenação de um texto de Plínio Marcos, O Navalha na Carne, em novo encontro com o diretor Valcazaras, com o intuito de aprofundar a nossa pesquisa na cena. Por fim, agora nos últimos 3 anos, o Boca vem resgatando histórias da nossa trajetória e estudando mitologia com esse núcleo de atores, além de alguns convidados e especialistas de áreas de interesse dentro da nossa pesquisa. No início deste ano, a gente abriu os ensaios do projeto Boca de Baco 30 anos, com preparação da dramaturgia pelo Renato Forin Júnior e direção do Luiz Valcazaras. Ainda estamos em atividades online, à espera de poder realizar encontros presenciais e então levar o espetáculo aos palcos. Conte sobre as obras, produtos,
projetos de autoria e ou com coparticipação do coletivo e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. O Boca de Baco montou espetáculos Amores de Moraes e Cartas Marcadas Classe B, dramaturgias coletivas, impecates e pornofonias, baseadas em textos literários e poéticos. O Infantil Dois Contos, também uma adaptação, Palhaços, de Timochenko Webb, e o Abajur Lilás, de Plínio Marcos, em 2 versões. E Fando e Lis, adaptação de texto do espanhol Fernando Arrabal, que foi um marco na nossa história. Tivemos ainda Balada de um Poema e Último Inverno, como dramaturgia colaborativa. E Navalha na Carne, novamente Plínio Marcos. No momento, estamos em processo de montagem do 13º espetáculo, mais um trabalho de dramaturgia colaborativa do grupo, assinado por Renato Forim Júnior e direção de Luiz Valcazaras. Além dos espetáculos encenados, nós também fizemos leituras dramáticas de textos como Viúva, porém honesta, de Nelson Rodrigues, e O Casamento do Pequeno Burguês, de Brecht. Performances como Amores de Moraes e Quebrando Godot, todas levadas a público. Durante nossa trajetória, as oficinas realizadas por nós foram uma constante, não só para atores, mas para estudantes secundaristas, comunidades específicas, grupos de trabalhadores. Outro projeto na década de 90 buscava parcerias para levar nossos espetáculos para salas de aulas, salões comunitários, clubes, barracões, quadras e praças. O Boca de Baco sempre foi um grupo que promoveu encontros e alguns marcaram nossa história, como o projeto Bar Cultural Boca da Noite, que reunia artistas e público em espaços alternativos para uma pequena mostra da produção artística da cidade nas mais variadas linguagens, shows, saraus, performances teatrais, dança, lançamentos de livros e debates sobre política cultural. Foram realizadas 4 edições nos anos 2000. E ainda a festa temática do Boca, a Tocha Cubana, evento para grande público realizado nas edições de 10 e 20 anos do grupo. Conte sobre as principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Bom, nossas principais experiências de produção são os espetáculos, já mencionados anteriormente, né? E com os quais a gente busca formar novas plateias, compartilha reflexões com o público, participa de festivais, conhece outros trabalhos e profissionais. Com as montagens do Boca, nós estivemos em festivais importantes, como o Festival Nacional de Teatro de Recife, o FENARTE em Maceió, o Festival Nacional de Florianópolis, o Festival de Rio Preto, o Festival Nacional de Presidente Prudente e o FILO, em várias edições. Este ano, em meio à nossa pesquisa e também à pandemia, nós fomos convidados para participar da extensão online do Festival de Dança de Londrina e falar sobre os nossos encontros pela vida nesses 30 anos de grupo. Então, além dos espetáculos, o grupo produz uma série de atividades paralelas. Nós temos, por exemplo, os bares culturais, que são um palco alternativo para várias linguagens, ao mesmo tempo em que promovem discussões sobre cultura na cidade, né? Temos as oficinas, que não são apenas voltadas a atores, mas também a não atores, a pessoas da comunidade que não têm acesso ao teatro e que através dele podem exercitar a cidadania, a autoestima, né? E fazer uma reflexão sobre visões de mundo. Outra marca na história do Boca foi participar da criação da Usina Cultural em 2002 e da gestão do espaço ao longo de vários anos, junto aos nossos parceiros. Por fim, um projeto importante que o Boca vem desenvolvendo nos últimos anos e que faz parte do projeto dos 30 anos é a organização do acervo do grupo, com muitas imagens, histórias, enfim, registros de 3 décadas de participação na vida cultural da cidade.